Pai do Senhor, vamos estudar um pouquinho hoje, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por este dia. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Esta noite, ó Deus, por aprender algo da tua palavra. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Abra, Deus, nosso entendimento. Perdoa-nos, purifica-nos, Senhor. Lava e venha a nossa vida pelo poder que há no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, teu Filho, que nos ajuda, Senhor, a seguir, ó Deus, aquilo que nós temos aprendido, Pai. Nos ajuda, Senhor, rompa toda a barreira da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver, a praticar, a seguir, Senhor, o caminho da retidão, da justiça, Pai, para que possamos alcançar a salvação eterna. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Se alguém caminha, traz em segurança, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as crianças também com o diácono servo. Deus, abre o entendimento dessas vidas, Senhor, coloca o teu temor nos seus corações. Faz, Senhor, com que eles tenham experiência pessoal contigo, para a glória do teu santo nome. Nós oramos, te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos poder tomar o seu lugar. Abra na lição número 8, na 8ª lição da nossa revista. Nós estamos estudando os mistérios do Apocalipse. Estamos na lição 8. Hoje vai falar sobre os 144 mil. Alguma coisa sobre quem são, alguma coisa mais. Nós estudamos alguma coisa semana retrasada. Hoje nós vamos ver alguma coisa mais aqui nessa lição. Vamos passar rápido sobre isso, não é algo assim que a gente não tenha um entendimento. Mas vamos aprender alguma coisa hoje. Apocalipse 7, do 4 ao 8, Apocalipse 14, do 1 ao 4. Vamos ler essas duas passagens aqui no texto bíblico básico. Os irmãos puderem acompanhar. 1, 2, 3. E ouvi o número dos assinalados, e era 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Belém, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, e em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai, e cantavam com um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Amém. O texto áureo diz, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O subsídio para o estudo diário, um resumo aqui, os irmãos puderem sempre ler marcar sua Bíblia, tente entender o que quer dizer. Em Ezequiel, na segunda-feira, Ezequiel do 9, capítulo 9, do 1 ao 6, em resumo, ele fala sobre a retirada da glória de Deus de Jerusalém e o juízo sobre as pessoas de Jerusalém. Deus avisou, eles não cuidaram, o Senhor retirou a sua glória, assim como retirará a sua igreja da terra também. É o simbolismo da retirada do Espírito Santo da igreja no tempo do arrebatamento e da tribulação que virá sobre o mundo. Na terça-feira, em 2 Timóteo 2,19, ele vai dizer que todos que conhecem ao Senhor se
se apartam, né, se afastam, se apartam da iniquidade. Né? Todo aquele que verdadeiramente conhece o Senhor, ele vai se apartar da iniquidade, porque ele espera o dia da redenção. Na quarta-feira, Apocalipse 11, 3 a 12, falei sobre as testemunhas do Senhor, as duas testemunhas que Deus levantará nos últimos dias, juntamente com 144 mil. E na quinta-feira, 1 Pedro 1, do 1 ao 9, diz aí, em resumo, alcançando o alvo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. É o que Pedro diz em resumo. Nós devemos lutar para alcançar o alvo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Na sexta-feira, Daniel 12, versículo 1, virá um tempo de grande angústia, como nunca houve sobre a terra. No sábado, Zacarias 13, versículo 1, uma fonte que jorra para purificar do pecado e das impurezas. E isso fala de um tempo de restauração. Em Zacarias capítulo 13, versículo 1, não só sobre Israel, mas sobre todos aqueles no mundo que buscarem essa fonte de águas purificadoras, de águas que jorram para purificar não sujeira exterior, mas sujeira de pecado, de impureza. Né? Isso Deus está falando sobre um tempo de restauração que virá sobre o mundo todo. Os objetivos dessa lição: entender quem faz parte deste número de salvos, saber qual a atividade deste grupo e compreender que este não é um número total de salvos, e sim um grupo especial, como há vários grupos especiais no livro de Apocalipse. Por exemplo, a igreja, a grande multidão, os 144 mil, o povo de Israel, aqueles que estarão vivos no final, quando Cristo virá nas nuvens e ele vai ver visivelmente. Né? Então, há vários grupos. Para cada um Deus tem uma recompensa especial, Deus tem um propósito especial também. O comentário diz assim: em nosso estudo, utilizaremos a regra de ouro da exegese bíblica, usada pela maioria dos teólogos e especialistas no estudo das Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A parte azul eu não vou ler, eu vou só algumas partes. Quando eu for ler, eu digo para os irmãos. Página 64. Quem são os 144 mil? Diz aí: os 144 mil serão todos judeus, serão todos eles judeus, de acordo com o que João ouviu e logo a seguir viu nas revelações do Apocalipse. 12 mil de cada tribo das 12 que constituem o povo de Israel. Todos os estudos e indicações bíblicas revelam que é um número literal. Serão 144 mil pessoas, eu creio que homens, todas da nacionalidade judaica. Como registra o Apocalipse, número exato, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, perfazendo um total de 144 mil pessoas. Então, um número literal, são 144 mil jovens, homens que não se casaram, que se guardaram para fazer a obra do Senhor, receberam um chamado especial naquela época que virá, eles receberam esse chamado do Senhor. 1.1, grupo especial no tempo do fim. Na metade da grande tribulação, o anticristo promoverá uma perseguição mundial intensa, cruel, terrível contra os judeus. As promessas de paz, segurança e grande prosperidade, anunciadas publicamente com a cobertura geral da mídia pelo anticristo, não acontecerão, ou pelo menos só no começo. Depois ele não fará mais aquilo que ele havia prometido. Pressionados pela perseguição, os judeus buscarão o Senhor e muitos serão salvos. E na parte azul diz assim: não ouvimos falar sobre milhões de judeus aceitando o Salvador hoje. Na dispensação da grande tribulação, Deus estará tratando diretamente com Israel. E então eles verão o Salvador, o Messias, e milhares serão salvos. Israel será salvo. É o que o Senhor ele diz em Romanos 11, e outras passagens do Velho Testamento também. Israel vai abrir os olhos, eles vão reconhecer Jesus como Messias. Mas infelizmente hoje não é assim. Nós ouvimos de algum judeu ou outro convertido, mas a maioria deles não crê que Jesus é o Cristo.
que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. Né? Mas como nós já estudamos aqui, eles vão crer. Quando eles virem ele visivelmente, voltando com as marcas das mãos, com as marcas do seu corpo, eles vão reconhecer, não só reconhecer, eles vão se lamentar muito por terem rejeitado a Cristo e terem entregue Jesus para ser morto. Eu vou rapidinho aqui, porque 144 mil, os irmãos já sabem mais ou menos o que é, já não tem muita coisa aqui para a gente aprender. Comprados dentre os homens, os 144 mil serão comprados. O sentido de compra aqui significa redenção, salvação, resgate. Observe que este grupo estará na terra e será resgatado dentre os homens. Esses 144 mil, todos pertencem a todas as tribos de Israel. Como a gente já leu, 12 mil de cada tribo, né? Então eles serão comprados. Por quê? Eles vão aceitar Jesus. Eles vão se converter durante a tribulação. A grande tribulação, a tribulação. Né? Então eles se converterão a Jesus. O Senhor vai revelar a eles. O Senhor vai trabalhar na vida deles. Eles vão entender a palavra de Deus, porque conhecimento eles devem ter. Né? Mas eles não entendem, não está claro. Igual Paulo. Paulo tinha todo conhecimento. Só depois que ele entrega a vida para Jesus, aquilo vai ser revelado a ele. E ele vai dizer, puxa, eu sabia, mas não entendia. Né? Eu conhecia, mas não tinha sabedoria em relação a isso. E eles vão receber também a revelação da verdade sobre Cristo. 1.3. Todos terão selo de Deus. Depois disso vi os mistérios apocalípticos vão sendo revelados a João. Ele tem a visão de 5 anjos. 4 estão posicionados nos 4 extremos ou termos da terra, retendo os ventos. O 5º anjo anuncia que eles foram enviados e receberam ordens para assinalar com o selo de Deus 144 o selo de Deus 144 mil pessoas das tribos de Israel. Né? Então, eles serão marcados no tempo em que eles estiverem na terra. E a Bíblia não fala especificamente, o autor que vai especular alguma coisa, mas na verdade a Bíblia não fala muita coisa sobre o que eles vão fazer enquanto eles estiverem aqui na terra. No capítulo 7 fala deles na terra, no capítulo 14 fala deles já no céu, no reino do Senhor, diante do trono, né? Já ali louvando e executando aquele cântico que só eles cantam para o Senhor, uma classe especial que Jesus vai transformar como se fosse um grande coral particular. Né? Mas na terra a Bíblia não dá um detalhe. O autor vai especular alguma coisa aqui, nós vamos ver. 65. Com a marca do selo, eles dirão à humanidade que todos são identificados com Deus e com o Cordeiro. Né? Os 144 mil serão protegidos pelo Senhor. Apocalipse 3:10, na verdade, fala sobre a igreja, né? Mas ele usa aqui para falar dessa proteção sobre eles também. Todas as pessoas que servirem ao anticristo serão assinaladas com a marca da besta. Este sinal na testa ou na mão direita não garantirá nenhum benefício, assistência ou provisão em qualquer circunstância. Pelo contrário, todos os que tiverem a marca da besta serão alvos da ira de Deus, que se manifestará fortemente em toda a terra durante a grande tribulação. Neste tempo de dores e parto, o povo de Israel passará pelo processo de purificação através de sofrimentos terríveis, ao cumprir-se a profecia da angústia de Jacó, Jeremias 30 e outras mais, em outras partes. Então, nós vemos e já estudamos anteriormente que só sobrará um remanescente de Israel, né? De uma terça parte para menos, de uma terça parte até, pode chegar de uma terça parte a 10% só do povo, por causa desses sofrimentos, dessas dores terríveis, muita morte, muita guerra contra eles. Né? Quando Jesus voltar, eles vão estar quase totalmente exterminados. Quais serão as atividades dos 144 mil? Este grupo especial escolhido por Deus exercerá um papel muito importante no panorama profético dos últimos dias. Este será um tempo quando o Senhor está lidando com os judeus que passarão por um processo de purificação até alcançar a restauração. Zacarias 13:1, que está lá no subsidiário da semana, né? Fala sobre essa purificação que Deus fará e trará a restauração sobre o povo de Israel. Provavelmente seja isso. Né? Eles podem ser um grupo especial para trabalhar dentro do próprio povo deles, levando a palavra, levando a mensagem. Talvez Deus dê algum poder especial, alguma autoridade especial, porque eles serão mantidos. Né?
Deus os manterá num tempo muito difícil, eles serão mantidos. 144 mil, pelo que a Bíblia mostra, não claramente, mas provavelmente eles não vão ser mortos, eles não vão ser abatidos pelas guerras, pela força do anticristo. Eles vão ser mantidos pelo Senhor para realizar essa obra especial, talvez dentro de Israel só, ou no mundo todo também, se Deus quiser, né? Mas eu acredito que mais especificamente no meio do próprio povo dele. Nos outros lugares, Deus vai estar usando o povo que se converter em cada local, em cada lugar também, ou aqueles que estavam afastados e vão voltar naquela época. É porque muita gente que tem se desviado hoje, se hoje aconteceu o arrebatamento e vier o tempo da tribulação, né? E muitas igrejas que não estão fazendo a vontade de Deus, pastores, liderança, nessa época eles vão tomar uma posição e eles vão se voltar para o Senhor, né? Eles vão buscar ao risco da própria vida, muitos serão martirizados, muitos serão presos, mas em todo lugar do mundo vai ter alguém pregando o Evangelho, né? Então esses 144 mil, talvez o mundo inteiro, talvez só no meio do seu próprio povo, trazendo ali esse tempo de restauração que Deus ele quer realizar no meio do povo judeu, mesmo antes da vinda visível de Cristo, né? Para que muitos se convertam, mesmo sem ver Jesus ainda voltar visivelmente nos ares, né? Lá no Monte das Oliveiras, como a Bíblia fala que ele voltará. Então eles vão ter, com certeza, na terra, eles vão ter um trabalho, uma missão, né? Depois, na glória, eles vão ter aquela missão de adorar o Senhor com aquele cântico que ninguém pode cantar senão eles, diante do trono do Senhor. 2.1. Pregarão o Evangelho do Reino. Os 144 mil serão os embaixadores, os missionários enviados pelo Senhor para proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Isso aqui já é especulação do escritor, né? A Bíblia não fala nada sobre isso, mas a gente vai ler aqui porque é um entendimento dele, mas é especulação. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mateus 24:14 fala no geral, não fala propriamente desses 144 mil, né? Então, toda vez que a gente lê também, vamos tomar cuidado nisso. É um livro, é uma Bíblia de estudo que tem texto de rodapé, né? Aquilo ali é um auxílio, mas muitas vezes simplesmente o entendimento de um autor, né? Então a gente tem que ter cuidado, tem que não tomar aquilo como prosseguimento da Bíblia, né? Como emenda na Bíblia. Leia, estude, pesquise várias Bíblias diferentes. É bom ter, é bom estudar, mas assim, não ache que é uma continuação da Bíblia, né? Porque às vezes você tem também a sua ideia, eu tenho a minha ideia já diferente da Bíblia, né? Outro autor já fala em outro aspecto, já dá um outro entendimento. Não que esteja errado, né? Mas é o entendimento de uma pessoa, um estudioso, uma pessoa que foi atrás, mas é o entendimento ainda de uma pessoa, né? Então a gente tem que ter cuidado, absorver, pegar tudo que for bom, mas ter cuidado com esses comentários assim, que são particulares, né? Para a gente não achar que é isso mesmo, né? O 144, página 66, os 144 mil anunciarão que o reino vindouro terá a glória e a autoridade de Deus. Será um reino universal com pleno acesso por todos os povos e nações, homens de todas as línguas. Será um reino de adoração ao Deus verdadeiro. Daniel 7,14. Pode ser isso. 2.2. Confrontarão a trindade satânica. É a especulação do autor. 144 mil enfrentarão o diabo, o anticristo, o falso profeta, os exércitos da besta e todos os ímpios assinalados com o número dela. Será um combate intenso, diário e constante. Será um choque de poderes, onde milhares morrerão. O império da besta, infestado de demônios, será duramente confrontado com a mensagem poderosa de 144 mil que profetizarão o fim daquele rei de trevas, opressão e destruição. Com eles, as duas testemunhas enfrentarão a trindade satânica e sofrerão terríveis ataques. Apocalipse 11 fala particularmente sobre as duas testemunhas, né? Não fala sobre os 144 mil. Mas como ele também acredita que eles não serão mortos, eles devem estar lutando contra o diabo, contra as coisas que ele vai estar fazendo através da vida do anticristo, né? Eles não vão estar inertes, não vão estar não fazendo nada, já que eles foram selados para fazer alguma coisa. Mas aqui é um entendimento do autor, né? Ele acredita que seja assim. 2.3. Seguirão ao Cordeiro. Os 144 mil seguirão o Cordeiro para onde quer que vá. Eles serão fiéis e perseverantes em plena apostasia, né? Quando estiver na terra, vão ser completamente fiéis ao Senhor. Manterão integridade e completa santidade. A atividade deste grupo, dos 144 mil no fim dos tempos,
causará um impacto fortíssimo no mundo, por causa da postura, conduta e comportamento de todos eles. Tomara que seja realmente assim. 67. Os 144 mil serão íntegros para Deus. Integridade significa totalidade. Né? São completamente do Senhor. Íntegro quer dizer isso, né? Ser completo de Deus. Não é dividido, não tem 1% na vida para outra coisa. Integridade é comportamento santo em casa, comportamento santo nas ruas, no trabalho, na casa de Deus. O comportamento íntegro de 144 mil escolhidos pelo Senhor será visível, público, conhecido por todos. Louvarão o Cordeiro. No cumprimento da missão recebida do Senhor, os 144 mil louvarão a Deus e ao Cordeiro com um cântico novo. Isso já lá na glória. Né? Aqui no caso já terminou a missão, já está no capítulo 14, onde a Bíblia dá uma revelação da recompensa deles, que vai ser louvado do Senhor de uma forma especial. Louvarão a Deus e ao Cordeiro com um cântico novo. Eles serão alvo da perseguição implacável do anticristo e das tropas infernais. Em plena guerra, eles entoarão hinos de louvor a Deus. Eles sabem que o louvor alegra a alma e fortalece o espírito para a batalha. A parte azul diz: as maiores e mais expressivas vitórias do povo de Deus foram conquistadas e celebradas com cânticos de louvor e adoração. Né? Nós vemos isso na passagem do Mar Vermelho, nós vemos diante das vitórias de Davi, né? Nós vemos quando a mãe de João Batista ficou grávida, quando Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Cada um, eles entoaram um cântico ao Senhor, né? Um cântico de vitória, um cântico de celebração. Há vários cânticos na Bíblia que foram provenientes depois de uma vitória, né? Então, quando Deus lhe der uma vitória, celebre ao Senhor, cante a Deus por causa da conquista que Ele está lhe dando. 3. Quantas pessoas serão salvas? Só 144 mil? A doutrina que unicamente 144 mil pessoas serão salvas é totalmente errada. Primeiramente porque ele tenta alterar o plano do Senhor, que não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Segundo, as pessoas que advogam este ensinamento estão tentando limitar o poder de Deus, e isso é extremamente perigoso. A parte azul diz: é inteiramente concebível que o Senhor Jesus, Cordeiro Santo de Deus, morreu para salvar somente 144 mil pessoas. Deus é justo e o caminho do Senhor é perfeito. Ele jamais franquearia a salvação somente a um grupo limitado. O convite da salvação é dirigida a todas as pessoas. E as pessoas que o aceitarem voluntariamente, forem fiéis a Ele e aos seus mandamentos, serão salvas. Né? Então, o Testemunho de Jeová, eles falam sobre isso, eles afirmam, eles lutam para defender essa base deles aí, mas não tem base bíblica, né? Porque, é como ele diz aqui, seria muito limitada a morte de Cristo se Jesus tivesse morrido para salvar somente 144 mil pessoas. Né? E eles ainda dizem que não é um número de judeus, que seria um número de testemunho de Jeová, que vão ser salvos. Então, tem uma doutrina lá toda fora da verdade. Então, seria muito fraco o sacrifício de Cristo, né? Se fosse para salvar apenas 144 mil e não tivesse poder para salvar 7 bilhões de pessoas que existem agora. Imagina os que já passaram e os que podem vir existir ainda, não é? Então, Jesus, ele morreu, o sangue dele tem poder, o sacrifício dele tem poder para salvar todos os que quiseram ser salvos depois do sacrifício dele. Tem poder para salvar os 7 bilhões de pessoas que existem hoje e aqueles que ainda virão se arrependerem e entregarem as suas vidas para Jesus. Então, Deus não tem esse negócio. Ele tem, como nós vimos, uma missão especial, uma recompensa especial para cada grupo de uma forma especial. Né? Haverá diferentes recompensas no céu, haverá diferentes grupos de pessoas no céu, haverá diferentes níveis no céu, mas não que Deus limite a salvação para alguém. Né? A todos que têm sede, venha. Né? A todos que querem, venham e de graça beba da água do Senhor. A salvação é para todos. Não, Deus não tem grupo seleto de salvos, não. Isso aí é conversa fiada, não tem base, é a distorção da palavra de Deus. Né?
Se a pessoa quiser falar isso para você, você pode dizer, não, Jesus, o sacrifício dele é muito mais forte do que isso aí que você pensa. 3.1. A salvação, o dom dado de Deus. O pecado separou o homem de Deus e o condenou à morte e perdição eternas. O apóstolo Paulo é bem claro em suas palavras, quando afirma que o resultado do pecado é a morte, eterna separação de Deus, mas vida eterna, a salvação, é dom gratuito de Deus para todos os homens e mulheres. Na parte azul diz, Deus é o autor da salvação. Ele decidiu dar a todos, seja homem ou mulher, ou seja, todos que queiram, homem, mulher, velho, novo, criança, que já entende aquilo que é necessário fazer, é para todos que queiram a salvação. Deus quer que todos sejam salvos. A vontade maior, suprema e amorosa de Deus é a salvação de todos os homens. Ele não deseja a perdição de ninguém. 1 Timóteo 2,4 fala sobre isso. Ele providenciou a salvação para todos. Ele enviou o seu único Filho para salvar toda e qualquer pessoa, onde estiver e como estiver, caso entregue a sua vida, se arrependa dos seus pecados, receba Jesus, confesse a Ele, e ela pode ser salva. Agora mesmo, por exemplo, a gente está aqui falando sobre a salvação, sobre Jesus, está aqui no culto, aqui no estudo, aqui na oração, e alguém lá do outro lado está ouvindo. Se a pessoa ela quiser entregar a vida dela para Jesus, lá onde ela estiver ouvindo a mensagem, ela simplesmente dobrar o seu joelho na sua própria casa, e dizer: eu sou pecador, reconheço os meus defeitos, os meus pecados, as minhas transgressões, quero viver uma vida diferente, entregar minha vida para Jesus, meus caminhos para Jesus. Senhor, me recebe, me aceita, me lava, me limpa, me reme pelo poder que é o sangue de Cristo. Lá onde ela estiver, ela pode ser purificada pelo sangue de Jesus e receber a salvação. E depois ela vai ter que procurar uma igreja, se preparar para o batismo, seguir junto com o povo de Deus e cuidar da sua alma para que ela tenha a salvação eterna em Cristo. Então, é muito simples, irmãos. É muito simples. A salvação é automática. A transformação é processo. A salvação é processo, a libertação é processo, mas a salvação é automática. Segundo Deus, ao olhar o coração e ver que aquela pessoa está verdadeiramente arrependida, que ela está disposta a viver uma vida diferente, a salvação é automática na vida da pessoa, independentemente do que ela tenha feito no passado. Aqui diz na parte azul: mesmo aqueles que aos olhos humanos sejam causa perdida, no final, mesmo aqueles que aos olhos humanos sejam causa perdida, no final do seu ministério, ele ordenou aos seus discípulos que fossem por todo o mundo com a mensagem salvadora do Evangelho para todas as pessoas. Se somente 144 mil serão salvos, não haveria necessidade de ir pelo mundo inteiro, oferecendo a salvação para todos, porque as vagas já estariam preenchidas, Se fosse só 144 mil, depois Jesus morreu, já estava preenchida logo lá em Jerusalém. Só em Jerusalém, nos primeiros 100 anos, mais ou menos, 100 mil pessoas já eram convertidas ao cristianismo. Então não haveria nem vaga para a gente de outras nações. Imagina hoje no nosso tempo. Já estaria preenchida todas elas há muito tempo atrás. Mas graças a Deus que não é assim. 3.3. Deus já providenciou a salvação para todos. Isaías 12:2. Deus sabia que o ser humano, na condição de pecador, estava condenado à perdição eterna. Deus também sabia que todos os esforços do homem tentando salvar a si mesmo, através de métodos pessoais, boas obras, justiça humana, ou qualquer outra coisa, não poderiam salvá-lo. Todos pecaram, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituição da glória de Deus. Em Efésios 2:8-9 diz que a salvação não pode ser conquistada por mérito de obra, tem que ser pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, para que o homem não se glorie, para que a glória seja do Deus Todo-Poderoso que salva. Coloquei uma foto interessante esses dias que eu achei no Facebook, onde mostra as caveiras, caveira de rico, caveira de pobre, caveira de rico, caveira de negro, caveira de branco, caveira, só as caveiras, porque quando morre todo mundo fica igual. O osso é tudo branquinho, tudo igual. De pobre, de rico é tudo igual. Quando morre todo mundo é igual. Então, todos necessitam da salvação. Todas as pessoas são pecadoras e precisam de Jesus Cristo. Depois que nós aceitamos Jesus,
Nós não somos mais meros pecadores, porque pecador é aquele que é dominado pelo pecado. Nós somos pessoas que ainda pecamos, é diferente. Ainda pecamos, ainda erramos, todo dia nós erramos de alguma coisa. Até mesmo por não fazer a coisa certa. Porque pecado não é somente o erro por ação, é o erro por omissão também. Então, todo dia a gente erra em alguma coisa, deixa a desejar em alguma coisa, mas não sou mais dominado. A cachaça não domina você. O diabo já não faz você fazer o que ele quer. Então você não é um pecador inveterado. Você é uma pessoa que ainda falha, ainda peca em algumas coisas, mas você é santo, justo, salvo, liberto, transformado, redimido, regenerado. É isso que a Bíblia fala. Pode procurar no Novo Testamento. Paulo fala assim: Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas ele está falando que é o principal dos pecadores naquele momento. Ele está dizendo: eu sou o principal dos pecadores que foi salvo. Lá no passado. Ele era o principal pecador, mas que agora é salvo em Cristo. Agora é um salvo, agora é um santo, agora é um redimido no Senhor. E as pessoas às vezes usam isso como uma forma assim, inconsciente muitas vezes, de desculpa. Porque nós somos pecadores, vírgula. Eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu fui pecador um dia, quando eu era dominado pelo pecado. E agora eu erro, peco ainda. Mas eu sou santo, justo, redimido, regenerado, purificado, transformado, salvo. Isso é que eu sou. Isso eu tenho que colocar dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, para que eu possa me cobrar a cada dia melhorar. Porque se eu ficar pensando: eu sou pecador, mas eu sou infiel, mas Deus é fiel. Isso não é uma forma lá de Deus estar dizendo assim: olha, pode ser infiel porque eu continuo sendo fiel. É uma forma muito mais de Deus estar dizendo assim: se você for infiel, eu vou continuar sendo fiel, e no final você não vai poder dizer que eu fui falha em alguma coisa com você, mas eu vou poder dizer: eu fui fiel e você foi fiel. Então é muito mais uma forma para nós podermos uma posição e dizermos assim: puxa, Deus é tão fiel, Deus não falha, às vezes eu falho tanto, Deus ainda é fiel comigo. Eu preciso melhorar, eu preciso ser fiel. Um dos frutos do Espírito, irmãos, uma parte do fruto do Espírito, qual é? Em algumas versões diz fé, mas a versão certa, correta, é fidelidade, porque a palavra fé vem da mesma base, a palavra fé e a palavra fidelidade vem da mesma coisa. Fidelidade é o quê? É alguém poder ter fé em você, é alguém poder confiar em você ao ponto de dizer: ele é fiel, essa pessoa é fiel, eu posso ter fé nele. É igual Deus teve fé em Abraão, é igual Deus teve fé em Jó, porque Deus conhecia a fidelidade deles. Então Deus disse para o diabo: pode provar, porque ele vai permanecer fiel. É porque ele tem família, tem bens, não tira. É porque ele tem saúde, se o Senhor tirar a saúde dele, ele vai blasfemar na tua face. Deus falou: pode tirar, mas não tira a vida dele. E ele permaneceu fiel, ele permaneceu, Deus podendo dizer: eu tenho fé nele, eu confio nele, ele é meu servo fiel. Fé e fidelidade vêm da mesma raiz. Então, nós temos que ter fé em Deus, mas Deus espera de uma fidelidade, que é quando Deus tem fé em nós. Então, isso é muito importante, irmãos. E as pessoas ficam sempre se falam nesse versículo para dizer assim: eu sou infiel, mas Deus é justo, Deus é fiel, Deus permanece fiel. Mas ele está permanecendo fiel ou infiel? A Bíblia fala que ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Ele falou, faria. A pessoa clama, ele faz. O camarada pede prosperidade, ele dá. Mas depois, no final, vem a prestação de conta. Aí Deus vai dizer: você só buscou as coisas da terra, você é o pior dos miseráveis entre os homens. Porque havia algo muito melhor e você não buscou isso. Então você está vazio, porque tudo que você buscou ficou lá, foi queimado pelo fogo, ficou lá para o anticristo, e você não aproveitou nada do que tinha muito maior para você reservar na glória. Eu, quando estive lá, eu orientei vocês: juntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, onde o ladrão não rouba nem vinda, porque onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Eu falei para vocês que havia algo maior, que havia algo mais precioso, mas vocês preferiram buscar só o que era da terra. Vocês buscaram e eu dei, porque eu falo a minha palavra que eu vou dar. Mas vocês deveriam ter cuidado da alma e ter buscado também as coisas do céu, a riqueza celestial. Então, o Senhor é fiel, a gente pede ele dar. Se a gente busca o espiritual, ele vai ser fiel também para dar. Então tem que ter um equilíbrio, na verdade. Mas eu preciso das coisas da terra. Seja equilibrado. Deus, me dê força para trabalhar, me dê força para conquistar. Deus, me dê prosperidade para que eu possa compartilhar, para que eu possa repartir, ser mantenedor do teu reino, as tua missões, ser mantenedor da tua obra. Mas, Senhor, olha,
eu quero também trabalhar aqui a minha parte espiritual. Senhor, que eu tenha reserva diante de Ti na glória. Eu quero trabalhar para salvar almas, para que eu possa ter grande guardão para alcançar um dia diante do Senhor. Então, ter equilíbrio, né? Buscar o material, mas buscar primeiramente o espiritual. E o Senhor mesmo diz, irmãos, que muitas vezes quando a gente prioriza o espiritual, o reino de Deus, o material ele vai acrescentar automaticamente. Então, quando a gente busca o principal, Deus, ele sem que a gente até ore, ou peça, ou fique ali se lastimando por aquilo, Deus já vai acrescentar automaticamente. Tem coisa que só por você praticar a justiça de Deus, buscar o reino, já vai vir automaticamente na sua vida. Porque quando Deus se agrada do seu povo, Ele abençoa, né? Ele abençoa. Quantas vezes tem gente que fala, puxa, eu, uma pessoa, um crente fiel, né? Eu só pensei e na mesma hora Deus enviou alguém e eu queria comer uma coisa, eu queria fazer uma coisa, eu queria fazer uma viagem, eu não tinha recurso, Deus mandou. Só pensei, nem orei, só comentei, né? É igual na oração que Deus viu alguém que falou assim, até quando, Senhor? Uma coisa assim, né? Ah, Senhor, até quando? Até quando eu vou sofrer assim? Até quando isso vai ficar possível? O Senhor, né? O Senhor está vendo, o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo, Deus falou, estou vendo, sim. Mas a pessoa nem orou, a pessoa só assim, fez um comentário, ou falou aquela frase ali, um desabafo, né? E Deus viu e já enviou a resposta, né? Por causa da busca, da fidelidade, da pessoa que está ali buscando o Senhor. Então, até nosso comentário, até nosso desabafo, até essas frases que a gente fala, até os nossos pensamentos, Deus sonda, conhece e nos abençoa, né? Ele vem e supre a nossa necessidade. Então, irmãos, é muito importante isso. Tenha certeza da salvação. O ponto 4. A palavra de Deus garante que você tenha a salvação. 1 João 5, 11 a 13. Não só essa passagem, mas muitas passagens. Uma vez eu preguei aqui sobre isso, onde nós podemos ter sim a certeza da salvação. E ele quando fala dessa salvação que nos deu, ele já fala dela, você já é salvo, né? Ele não fala no futuro, ele fala no presente ou no passado, uma coisa que já foi recebida, já foi concedida, que já foi dada já. Então todo crente em Cristo Jesus tem que buscar ter a certeza da sua salvação. E qual é a marca da salvação? É a presença do Espírito Santo, né? É a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Se o Espírito Santo está na vida dela, a Bíblia diz que ele é o selo, ele é a garantia da salvação. Ele é o penhor da redenção, né? Ele é a garantia de que a pessoa será redimida. Então, perfeito nós não somos, falhamos e erramos, buscamos ter fidelidade. A cada dia temos que buscar isso. Não podemos nos conformar com o ele falha, né, e achar que Deus é quem vai mudar aquilo. Nós temos que batalhar para mudar também. Porém, o Espírito permanece em nós. Mas ele permanece quando ele vê esse esforço, né, a cada dia. Não assim você ficar se martirizando, sendo que a graça de Deus está sobre a nossa vida também. Ficar se martirizando, né? Ficar assim, se acusando, deixando o diabo acusar você. Mas a cada dia dizendo, poxa, eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo. E lutar por aquilo. Porque Deus quer ver o seu povo caminhando, né? Tem gente, irmão, na igreja que não é batizado, não parou ainda com certos vícios, mas está começando agora. É que Deus está vendo o esforço dele, a caminhada, né? O camarada está lá, está se esforçando porque ele quer batizar, então ele está largando o cigarro, ele está largando os vícios, pornografia, ele está abandonando aquilo, ele está naquela luta, né? Onde ele está largando aquilo ali. É mais fácil ele ser levado por Jesus do que muito tempo está dentro da igreja, que não está nem aí, relaxando, está lá, sentadão, né? Ali só esperando as bênçãos do céu, a rede espiritual. Estou descansando no Senhor. Descansando no Senhor, mas não está com a vida relaxada, está com a vida toda torta, está com a vida toda cheia de mancha nas vestes espiritual. E o outro lá está lá, chegou agora e está lutando. O Senhor me ajuda, Deus me dá força. Deus. Aí ele vai fazendo a parte dele, ele vai deixando o cigarro, ele vai deixando a droga, ele vai deixando a pornografia, ele está se esforçando ali. Aquilo de vez em quando ele escorrega, mas ele já pede perdão, ele já pede pastor ora por mim. E ele está ali naquela luta, né? E Deus está vendo o quê? Ele está caminhando, o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. É mais fácil um desse ser salvo do que muita gente, irmão, que está acomodada na casa do Senhor. É crente, não fuma, não bebe, não faz um monte de coisa aí, mas ele está relaxando, né? Está acomodado. Ele não prega para ninguém, ele não fala a salvação, ele não procura melhoria, ele não quer ser um obreiro, ele não quer ser usado por Deus. Ele está ali, ele só quer sentar na mesa, comer, né? É igual aqueles filhos que sabem que a mãe vai fazer tudo depois, né? Ele chega lá, está tudo pronto, às vezes até reclama ainda,
mas a mãe já passou 2 horas fazendo almoço, né? Ainda reclama, porque só tem uma mistura, só tem 2 misturas. Aí depois ele come tudo ali, deixa lá tudo sujo, tudo jogado, aí sai, né? Sai da mesa e deixa aqui a mãe que se vire para cuidar. E até muita gente que é desse jeito, ele chega, encontra pronto, come, se alimenta, bebe, né? Da água de sangue, vai embora, ainda às vezes reclama do alimento, reclama do culto, reclama, né, de alguma coisa que ele viu que ele não gostou, e ele simplesmente vem, já tinha gente ali se matando, né, para fazer o louvor, para cuidar tudo está bem, está organizado, está bonito. Aí ele vem, ele participa, ele vai embora, não quer nem saber o que ficou lá atrás, ele só quer chegar no próximo culto, está tudo pronto para ele poder participar novamente, né? E tem muita gente desse jeito aí. E tem gente, irmão, que está em um processo de libertação, mas eu tenho certeza que Deus, na sua justiça, é por isso que ele falou para os fariseus, né? Esse camarada lá que as vestes eram bonitas, eles passavam a chamar a atenção, as orações dele chamavam a atenção, porque eram muito bonitas, as palavras que ele usava, eles oravam muito bem, eles sabiam muita coisa, eles ensinavam para as pessoas. E Jesus falou assim: prostituta e cobrador de impostos não se precederam no reino de Deus, né? Eles entrarão na frente. Vocês talvez nem entrem, se entrar, vai entrar lá na beira da fila, porque prostituta e pecador os antecederão na entrada no reino, né? Porque por causa da hipocrisia, por causa da ganância, né? Por causa de muita coisa, de motivação errada que havia no coração deles. Jesus falava que eles queriam sentar nos melhores lugares, Jesus falava que eles queriam aparecer, que eles queriam que todo mundo soubesse que eles estavam jejuando, né? Eles queriam aparecer. Jesus falou: olha, muita prostituta e pecador vai entrar antes na frente de vocês no reino de Deus. Vocês vão se surpreender muito, né? Se vocês não mudarem e deixarem essas coisas aí. Está vendo só? Né? A pessoa está lá, a prostituta lutando para deixar a prostituição, o cobrador de imposto deixando de roubar, né? Como o Zaqueu, como o Mateus, e Jesus falou: eles vão entrar primeiro, né? Eles vão participar, vão se assentar às mesas com Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele fala outra passagem, né? Muitos prostitutas e cobradores de impostos se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ao passo que muitos filhos do reino ficarão de fora, né? Nem entrariam no reino por causa das coisas erradas nos seus corações. Então é necessário nós mantermos a certeza da salvação, né? E manter em nós o Espírito Santo, uma vida de transformação, uma vida de cobrança de nós mesmos, né? Cobrar nós mesmos, a cada dia procurar melhorar. Aqui diz assim sobre o Espírito Santo: o Espírito Santo testifica intimamente no seu espírito, no homem interior, no centro da sua fé, no mais profundo do seu ser, a certeza da salvação. A vida transformada é a evidência visível de que você tomou posse 69 da salvação. Você é nova criatura em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Né? Então essa transformação, a vida transformada, é essa evidência visível de que você realmente tem a salvação, você tem o Espírito Santo dentro de você, né? E de que você realmente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Talvez não seja parte dos 144 mil, mas é parte de outro grupo importante, a igreja. A igreja é um grupo muito importante do Senhor, né? Aí ele tem os seus outros grupos lá. Eu quero fazer parte da igreja, não quero fazer parte da multidão, da salvação lá dos mártires, eu quero fazer parte da igreja arrebatada, né? Em nome de Jesus. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida até aqui sobre esses 144 mil, sobre a salvação, sobre quem são? Amém? Não? É Diogo? A gente já falou sobre isso, né? Os irmãos já estão preparados nesse assunto. Um dia um japonês que fala muito bem português, ele bateu em casa e estava falando justamente sobre. Ele uma vez foi falando sobre qual era o nome de Deus. Qual era o nome de Deus, né? Eu falei, eu chamo ele conforme a necessidade. Jeová Shalom quando eu preciso de paz. Jeová Nissi quando eu preciso de vitória. Né? Jeová Raá quando eu preciso dele me guiar como o pastor que guia a ovelha. Né? Jeová Tzedekenu quando eu preciso que ele faça justiça. Né? Jeová Chamar quando eu preciso da presença dele ali na hora, em momento urgente. Então eu chamo ele como a necessidade humana, né?
E Pai, né? Acima de tudo Pai, assim como Jesus ensinou. Então, Deus não tem um nome que possa dizer tudo o que Ele é, né? E não, mas é Jeová. Mas eu falei, rapaz, Jeová não é nem nome, Jeová é verbo. Jeová é o verbo ser, né? E não tem nem explicação certa, na verdade, do que é Jeová, né? A gente não tem nem como falar, na verdade, como expressar a palavra como ele deu para Moisés lá. É uma palavra em hebraico muito antiga, que nem os próprios judeus eles entendem exatamente qual é o sentido dela, né? E Deus falou, eu sou o que sou, né? Eu sou quem eu sou. Ele não estava dizendo que era o nome dele, ele falou, eu sou quem eu sou. Quando precisa pegar o mar vermelho, eu sou o Deus que abre o mar vermelho. Quando precisa punir o Egito, eu sou o Deus que manda as pragas, né? Quando precisa guardar o povo, eu sou o Deus que guarda. Quando eu preciso mandar comida, eu sou o Deus que manda comida. Quando preciso mandar água, eu sou o Deus que manda água da rocha. Então, eu sou quem eu sou, né? Eu sou quem eu sou. Eu sou Deus do fogo. Quando o faraó dizia que era Deus, na verdade o faraó dizia esse termo, né? Os faraós diziam que eles diziam isso. O faraó é aquele que é. O faraó é o Deus, né? É o Deus que tem domínio sobre os rios, sobre os mares, sobre os seres que habitam os pântanos, os ramos. Aí Deus vai lá e fala, eu que mando. Quer ver? Eu vou mandar vir moça, vai vir moça. Eu vou mandar a moça embora, a moça vai embora. Eu vou mandar as vir sapo, vem sapo. Aí de Elias, ele era o Deus do fogo, ele era o Deus da chuva, né? Porque o Baal dizia que era o Deus do fogo, Deus da chuva e Deus da fertilidade. Aí Deus fechou as matas das mulheres, Deus fez com que não chovesse em Israel por 3 anos e meio, e depois Deus ainda mandou fazer cair fogo do céu, né? E ele provou que não era Baal coisa nenhuma, que ele era o Deus do fogo, da chuva, da fertilidade, né? Diz-se que nos tempos de Israel era seco. Quando saía dos tempos de Israel, da fronteira, aí já era tudo verde, chovia, tinha plantação, colheita, tinha tudo normal. E Israel não tinha, né? Porque Deus estava mostrando para aquele povo que ele era o Deus da chuva. Ele era o Deus das colheitas, ele era o Deus da fertilidade. Não fertilidade só humana, mas fertilidade da terra, né? Então ele provou isso para o povo, uma povo sem coração duro, né? Pastor, eu vi sobre os 144 mil aqui. Não haveria possibilidade desses 144 mil que João viu aqui como judeus, seriam outras pessoas, não? Porque aqui poderia ser simbólico também essa visão que ele teve, né? De judeu. No caso aqui, na Bíblia, ele está falando que é da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, mas também poderia ser simbólico. Eu creio que ele é bem claro, né? Eu creio que ele, se fosse simbólico, ele diria assim, de uma forma, eu vi, era semelhante, ou parecia, né? Como ele usa em outras passagens, mas ele dá número exato, ele dá nome das tribos, ele fala que eram, depois especifica que eram homens, que eram jovens, que eram virgens, que não se contaminavam com mulher, que se dedicavam a Deus. Então acho que está bem assim, está muito claro assim, para ser uma coisa simbólica, né? Então eu creio que seja literal, que não seja simbólico, mas a gente vai ter muita surpresa um dia, né? Quando tudo acontecer mesmo, ou quando a gente estiver lá e vai ter muita surpresa. Mas esse caso aí, eu já creio que é literal, que não seria simbólico. Porque eu estou analisando assim, que o Deus do só vai reconhecer depois que Jesus era nesse mesmo, quando Jesus descer no monte da Oliveira, né? Não, assim, ele fala toda a nação de Israel. Pois é, a nação de Israel. A partir daquele momento aqui vai haver o reinado, o reinado de Jesus, né? E eu vi o pastor pregar, que diz assim que, no caso, então, eles teriam que pregar o evangelho, eles teriam que aprender a língua, que aprender o evangelho de Jesus para poder ser pregado também, pregar aquele evangelho. Mas Paulo recebeu a revelação do evangelho em 3 dias. Né? Então, assim, como eles não são um grupo especial, então, assim, Deus pode fazer algo especial também, né? Como eu acredito. Não que a Bíblia fala que eles vão ter poderes especiais, mas eu imagino que eles vão ter algum tipo de poder especial, de unção especial, de preparação especial para realizar algo especial que eles têm para realizar. Por exemplo, igual as 2 testemunhas, né? As 2 testemunhas dizem que vai fazer até fogo cair do céu, né? Também. Na hora que eles quiserem, Deus dá permissão.
para eles fazerem. Então, eles vão ser 2 testemunhos especiais também. E junto com eles pode estar os 144 mil também, como pregadores especiais, porque na verdade todo judeu já conhece a Bíblia, né? Talvez eles não praticam o Evangelho, mas o judeu ele conhece o Evangelho, na verdade. Ele lê, ele conhece, não só os evangelhos que a gente tem, mas outros livros apócrifos, os católicos, aqueles livros católicos e outros mais, porque existem dezenas de livros apócrifos, na verdade, que não são considerados sagrados. E eles conhecem, combatem o conhecimento, eles são muito estudiosos. É como Paulo. Paulo ele conhecia todo o Velho Testamento e conhecia também o que o povo da igreja ensinava, fazia. Aí quando ele se converte, ele recebe a revelação daquilo que ele conhecia só como letra. Ele conhecia só como conhecimento, né? Ele agora recebe a revelação e o entendimento daquilo que falava sobre o Messias. Em 3 dias a Bíblia fala que ele recebeu a revelação do próprio Cristo, daquilo que ele já conhecia, mas era só conhecimento humano, né? E ele perseguia a igreja e tudo mais. Aí ele entende, ele passa a entender. É igual aos discípulos também. Quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias ainda ensinando algumas coisas para ele, revelando algumas coisas que ele ensinou, mas eles não entenderam. E depois que Jesus ainda volta para o céu, quando eles recebem o batismo do Espírito Santo, aí sim clareia tudo aquilo que Jesus tinha ensinado e que eles não entendiam ainda, né? Aí eles vão entender o significado espiritual dos ensinos de Jesus. Aqueles ensinamentos eles vão escrever e eles vão compreender realmente o que Jesus estava querendo dizer. Aí eles vão entender também, você vê que mesmo Pedro, mesmo esse povo sendo pescador, eles receberam instrução sobre a lei. Né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Ensina o teu filho no caminho andando, quando estiver na casa comendo, quando estiver deitando e acordando, né? Então eles tinham a prática de ensinar, de passar o conhecimento. Eles tinham a teoria, mas eles não conheciam a profundidade, a espiritualidade que estava por trás daquilo. Aí quando Jesus vem e o Espírito Santo vem, eles recebem a iluminação daquilo que eles já conheciam, tinham como teoria, como conhecimento. É igual a nós hoje, a Bíblia fala, olha, estuda, lê, porque na hora que for necessário, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Mas o Espírito Santo só vai fazer lembrar aquilo que a gente já leu, já aprendeu, já estudou, né? Então agora você pensa assim, poxa, eu estudei todo esse estudo aqui, eu não lembro nada que passou para trás. Na hora que precisar, você vai lembrar. Na hora que precisar falar com alguém, debater com alguma testemunha de Jeová, com alguma pessoa que desacredita, você vai dizer, não, mas o Apocalipse fala assim, o Espírito Santo vai começar a lembrar. Né? Aí cabe a nós, de tempo em tempo, também estar reavivando o entendimento. A gente lê aqui, daqui a pouco, daqui a um ano, vai estudar Apocalipse de novo, particularmente, né? E assim você vai guardando alguma coisa, mas é muito pouco que guarda. O que você vai guardar muito é no subconsciente e no espírito também. Aí na hora que precisar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Tanto o que está no seu subconsciente, no seu consciente, como está no seu espírito também. Né? Aquilo que ele mesmo gravou dentro de você, através da palavra de Deus. Aí você vai lembrar, de repente você vai começar a abrir a Bíblia em passagem que você estudou e você não tinha, achava que não tinha guardado aquilo, mas você vai começar a lembrar, vai começar a abrir, não, porque aqui fala assim, e você vai conseguir defender a sua fé diante deles, né? Eles já vêm muito bem preparados com aquilo ali, tudo marcado, e você às vezes está surpresa, mas você não vai ficar envergonhado, né? Porque o Espírito Santo vai fazer lembrar. É igual eles estiveram em casa já algumas vezes, e graças a Deus a gente sempre, ele falou algumas coisas, eu falei, isso é um entendimento de vocês. Isso aí na verdade é especulação, porque a Bíblia fala só isso e isso. Não tem muita coisa para falar sobre esse assunto dos 144 mil, isso é especulação de vocês. Não, mas não é literal, mas a Bíblia dá bem claro nessa parte aí. Muita coisa em Apocalipse é simbólico, mas muita coisa também é literal. Né? É bem literal. Não pode ser, talvez, usado como simbolismo. Amém? No ponto 5 diz assim, conserve a salvação. Leia a palavra de Deus todos os dias. É muito importante isso. Estude a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus em seu coração, obedeça os ensinamentos, estatutos e mandamentos da palavra de Deus, ore e cultive uma vida de oração constante, busque o Espírito Santo, vive em comunhão com Deus, né? E também em comunhão com a igreja. Então, tem várias formas de lidar com a palavra, né? Ler, estudar, guardar, obedecer, né? Obedecer a viver. E é algo que falta muito hoje, igual eu falava em Comatos esses dias,
na nossa vida, todos nós. A grande dificuldade nossa é praticar. Né? É igual, por exemplo, sobre alimentação, sobre saúde, sobre bons hábitos. Né? A gente sabe tudo, hoje tem informação que não acaba mais. Toda sexta-feira lá passa no Globo Repórter alguma coisa sobre saúde, né? Mais informação na internet. A gente sabe muito sobre muita coisa. Porém, o nosso defeito é o quê? Nunca colocar aquilo para valer na nossa vida. A gente tem toda a informação necessária, conhecimento, teoria, né? Mas falta a sabedoria, que é a prática, colocar em ação. Falta isso, muitas vezes, nas coisas da vida, inclusive nas coisas espirituais, que é em relação ao conhecimento da palavra de Deus que nós temos recebido. Então, o conhecimento tem muito. Hoje tem muita cultura, tem muita forma de você aprender. Cada segundo há uma informação nova, né? Há muitas informações novas, na verdade. Cada segundo você vai abrir uma página de notícia, daqui 1 minuto que você abrir, tem um monte de notícia nova, diferente, de várias partes do mundo. Né? Então, o conhecimento é muito hoje. As Bíblias, os livros, a facilidade que se tem hoje. Né? Os pregadores aí hoje fazem curso de teologia vendido por CD. Você pode estudar online com uma pessoa do outro lado do mundo, né? No horário marcado, inglês, português, teologia, tanta coisa. Mas o que falta muito hoje é a prática. Né? Antigamente o povo era mais simples, tinha menos informação, mas era um povo mais sedento assim, pela vida, para viver um estilo de vida. Tinha aquilo como estilo de vida. Né? Então o que falta muito hoje no povo de Deus é isso. Pegar aquilo como estilo de vida, viver aqui na igreja, lá fora. Né? Não é fácil. Tem muitas vezes que a gente vai tropeçar em alguma coisa, vai errar, vai falar. Só que a gente tem que pensar assim, não. Isso tem que ser meu estilo de vida, tem que ser a minha prática no dia a dia. Né? Então eu vou pegar isso para a minha vivência, para cada dia viver. Então o que a gente aprende hoje, a gente tem que guardar o que a gente leu na nossa casa, o que a gente aprendeu no culto, o que a gente aprendeu conversando com algum irmão, né? E muitas vezes Deus falou no nosso coração. Eu tenho que pegar aquilo, naquele dia, no outro dia, já dizer, não, isso aqui é a porção que Deus quer que eu faça, que eu pratique, né? Que eu viva. Aí eu vou colocar aquilo na prática da minha vida. E assim eu vou, a cada dia, né? A gente pode fazer tudo uma vez, não tem como. Então a cada dia eu vou vendo uma coisa que é mais prioridade, que é mais necessário. Aquilo onde eu sei que o diabo tem me atacado mais, né? Então eu vou pesquisar aquilo, eu vou estudar aquilo na palavra de Deus. Se é na parte sexual, se é na parte de algum vício, se é na parte de raiva, né? Que destrói algumas coisas facilmente, né? Se é a parte financeira, se é na parte de família. Né? Então eu tenho que ir na palavra de Deus, meditar sobre aquilo e dizer, não, é assim que eu preciso fazer, orar em relação àquilo que eu aprendi, Deus me ajuda a viver dessa forma. Tem que ser assim, né? Porque senão a gente vai acumulando informação, a gente vai ficar doido, porque tem muito pregador aí que é tão sugoi, mas a vida dele é uma desgraça, né? A família dele é uma miséria. Ele prega, ele pula, salta, prega, ora, profetiza. Ele é convidado, ele pode pregar até 3 vezes por dia se ele quiser. Ele recebe boas ofertas porque prega nas igrejas maiores, né? Mas a vida dele é uma desgraça, a vida dele é uma miséria espiritual, a vida dele é uma farsa, a vida dele é uma tristeza, uma pobreza diante de Deus, né? Porque ele não pratica aquilo que ensina tantos ele ensina, ajuda, muita gente é abençoada através da vida dele, mas ele mesmo, ele está um trabalho, né? Aquela vida tão corrida, tão ocupada, que às vezes a vida dele é uma vida que é uma água. Então a gente tem que ir devagar, aos poucos, ver o que é prioridade, o que está mais urgente, e pegando aquilo ali e aplicando na nossa vida, o que tem que fazer, Deus orar, né? Deus, onde é que eu preciso tapar a brecha, onde é que o inimigo está agindo agora, né? Ele às vezes está planejando, a gente está se preocupando com o plano que ele está fazendo lá para o mês que vem, para a semana que vem. E às vezes ele já, ao contrário, ele já entrou, já minou, já edificou alguma coisa, e a gente está preocupado com o que ele vai fazer ainda, ao invés de preocupar com a prioridade agora, com o que ele já fez, o rombo que ele já abriu, né? Então tem que pensar assim, a gente tem que pensar assim. Na minha vida é uma coisa, na vida do outro é outra, na vida do outro é outra, né? E se cada um cuidar dessas partes que precisa limpar o que ele sujou, tapar a brecha pela qual ele entrou, né? Então a gente vai trabalhando por ordem de prioridade,
do que precisa ser trabalhado, mudado, melhorado na nossa vida, e assim a gente vai melhorando, vai crescendo. Nossa vida vive uma bagunça, é igual quando você tira um dia de folga, uma semana, um feriado, e você pensa assim, eu tenho que fazer 20 coisas, né? Mas se você não organizar para fazer, você não vai fazer nenhuma. Você vai fazer uma no máximo e ainda vai ficar pela metade, né? Porque não teve aquela organização de ordem de prioridade, o que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer depois, o que é mais importante agora, né? Como é que eu tenho que aproveitar esse tempo aí para resolver as coisas. Se não tiver organização, a gente só se embaralha, você fica doido, né? Você não barata conta e no final não faz nada. É igual limpar a casa, né? Então tudo tem que ter uma ordem de sequência, uma ordem de prioridade, para que você possa chegar no final do dia e ficar satisfeito e falar, o dia hoje foi frutífero, né? Foi proveitoso, porque Deus me ajudou, eu orei, o Senhor me deu a sabedoria para organizar a ordem das coisas, eu fiz as coisas na ordem e foi proveitoso, né? O dia parece que rendeu como uma semana no dia. Então tudo é ordem, organização, prioridade, né? Você vê que esses próprios congressos que tem aí, onde as pessoas ensinam as pessoas a ter uma sabedoria na vida financeira, onde as pessoas dão palestra em relação a muitas coisas para a vida, é muita coisa boa, irmão, até para a gente, que é crente, né? Às vezes não está falando nada de Deus lá, mas está falando de organização, está falando de ter uma vida correta nas áreas, né? Ele dá muita dica lá em como você organizar a sua finança. Então é muito bom a gente ver, até porque se a gente seguir aqueles conselhos ali, nossa vida vai ser boa. Outro dia eu estava até pensando assim, se Deus nos desse essa oportunidade, tivesse aí um camarada muito bom em finanças, dar um curso na igreja sobre finanças, né? Sobre você ter uma vida financeira organizada. Porque a gente às vezes é muito atrapalhado nisso e no final falta, né? Às vezes, é igual um casal esse dia falou, pastor, não sei o que acontecia. Acho que era o diabo mesmo devorando tudo que a gente tinha. Porque nós dois ganhávamos 600 mil e a gente não tem nada, não tem nada dentro de casa, tinha um carro velho, nos pedaços, né? Não tinha nada no Brasil, não ajudava ninguém com nada e falava assim, a gente não sabe por onde que tem esse buraco, porque esse dinheiro vaza tudo no final do mês, quase a gente ainda não termina o mês sem nada, né? E eu já vi gente, casal, com 150 mil, com 180 mil, às vezes ali, apertando daqui e dali, mas chegava no final do mês, passava, né? Aí falava assim, porque Deus abençoou, porque Deus multiplicou. Mas tudo bem, mas tem uma sabedoria também, né? E o outro fala, o diabo fala assim, não tem nada a ver com isso. Eu estou até ajudando você, mas o culpado é você, né? Quem está fazendo o rombo aí no bolso furado é você. Você que não tem a sabedoria, você que não tem a ordem, você que está fazendo isso aí, o estrago na sua própria vida, né? É como muita gente hoje reclamando, até processando o Japão, está vendo uma notícia hoje sobre aquelas pessoas que pegaram a ajuda do governo, né? E hoje estão processando o Japão, querendo voltar, porque o Japão não quer dar o visto. Porque, na verdade, não estabeleceram uma regra em relação a essas pessoas que foram embora. Então, eles estão processando hoje para conseguir o visto para vir para cá novamente, né? E o governo fala, não, mas era gente que tinha 20 anos, tinha 15 anos, tinha 10 anos no Japão, e não fizeram por onde, depois ainda deram prejuízo para a nação e tal, e nós queremos esse dinheiro de volta, e vamos ver como é que vai fazer, porque, na verdade, eles não queriam deixar essas pessoas entrarem novamente. Aí eles estão entrando com recurso na justiça, parece que uma pessoa conseguiu o visto para voltar. Mas, sei lá, talvez, será que eles podem fazer, né? Quando a pessoa for procurar trabalho, podem complicar a vida da pessoa, né? Mas era gente que muitas vezes, eles pensavam, porque o japonês pensa assim, não é possível, o brasileiro ganha bem, trabalha muito, e não é possível que eles não tenham dinheiro, né? Para ir embora. E tem muita gente mesmo, você viu que foi assim, vou aproveitar, né? Eu tenho 5 filhos, né? A gente é 6. Então, cada um pegando 300, vai dar um dinheiro, vai dar 3 milhões, vai dar 2 milhões e pouco, né? Pagando as passagens, ainda só 1 milhão e pouco ainda. Teve gente que pensou desse jeito, não precisava, e chegou lá, vendeu o visto, né? Aí depois não conseguiu voltar mais, se arrependeu. Hoje pagaria até 3 milhões para voltar para cá, porque não só pelo trabalho, mas pela vida aqui, queria estar aqui, queria trabalhar aqui, queria estar o sossego daqui, e queria voltar e não tem condições, né? Porque vendeu o visto achando que era uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra, né? E acabou se dando mal. Então, o povo tem uns pensamentos errados às vezes, né? Aí depois sofre as consequências e ainda acha ruim, acha que o governo está errado.
Amém, irmãos? Então vamos lutar cada dia, vamos praticar a palavra de Deus, porque e para isso é oração, é vigilância, é buscando a presença do Espírito Santo, é vendo comunhão com Deus, comunhão com a igreja, é ficar perto de gente que possa trazer algum benefício para a nossa vida espiritual, não perto de gente que gente ruim, gente fofoqueira, porque dentro da igreja sabe que tem gente assim também, né? Então se afasta de quem é assim, porque senão você vai ficar igual, vai ficar do mesmo jeito. Se aproximando de quem gosta de orar, de quem gosta de buscar a palavra de Deus, de quem gosta de pregar o evangelho, é perto de gente assim que a gente vai ter crescimento. Se ficar perto de gente que só sabe reclamar da vida, só sabe falar mal dos outros, só sabe, vai ficar do mesmo jeito, porque o mal vai passar para a pessoa, a maldição da vida vai passar para a pessoa. Eu tenho que procurar estar perto de quem possa transmitir alguma coisa boa para nós e nós para eles. A conclusão diz assim: a maravilhosa experiência da salvação não se limita unicamente a sair das trevas para a luz. Significa muito mais. É mudança radical, mudança de propriedade. Agora somos de Deus, povo seu e ovelha do seu pasto, seu pastoreio. Somos o seu rebanho. Ele tem direito de posse sobre cada um de nós. Salmo 100, versículo 10. Amém? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos capacite a compreender a cada dia de sua palavra. Hoje não abrimos muitas passagens da Bíblia, mas semana que vem nós vamos já abrir mais para nós entendermos um pouco sobre o mistério do Armagedon, essa penúltima grande guerra mundial, A penúltima grande guerra mundial que haverá. Vamos saber por que é a penúltima. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Os irmãos possam ler o capítulo 16, se não me engano, 16, 17. Nós vamos ler na semana que vem o capítulo 16, 17 de Apocalipse. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã tem ensaio do louvor, 8 horas da noite. Sábado, culto de libertação, 8 horas. Domingo, culto de Santa Ceia. Em nome de Jesus. Quem puder, no domingo, olhe pelo Japão, jejum. Faça um jejum e oração por essa nação, para a glória de Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, Deus, por essa oportunidade, abençoa as nossas vidas, leva-nos em paz aos nossos lares, abençoa o Senhor amanhã, a libertação do sábado, a Santa Ceia no domingo, em nome de Jesus, Pai, traz as pessoas que têm sido evangelizadas, Senhor, aqueles que nós temos convidados, quebra toda a barreira e muralha, Deus, todo impedimento sobre o inimigo, Senhor, que as pessoas possam buscar a Ti, porque, meu Deus, há bênçãos grandes reservadas, Senhor, para cada um daqueles que a Ti buscam, que a Ti clamam, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Repreendemos toda a cilada do inimigo, repreendemos todo o mal também, Senhor, que tem, meu Deus, muitas vezes influenciado a vida do Teu povo, mas cai por terra, Senhor, abençoa, Pai, toca no coração das vidas, que cada um possa comprometer contigo e possa Te buscar com fidelidade, Deus, para que não venhamos ficar para trás nesse mundo mal, que vai ficar muito pior. Em nome de Jesus, ó Deus, leva-nos em paz, nós oramos, cremos e agradecemos, Senhor, por tudo. Amém. Graças a Deus. Amém. Cumprimente o seu bom papai do Senhor. Diga para ele: se esforce, se esforce.
Valeu.